Salve, salve, meu terceiro ano querido, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem-vindo mais um dia de nossas aulas. Bom, turminha, nossa aula de matemática hoje, nós vamos para um assunto que nós deixamos um pouquinho lá para trás, quando a gente deu início na nossa unidade falando sobre a adição. Na sua página 52, a qualquer momento você pode dar um pause no vídeo, pegar o seu livrinho, se ainda não está com ele em mãos, para acompanhar junto com a tia Diana. Na página 52, pessoal, nós temos um assunto que a gente deixou pendente, mas foi bem propositalmente mesmo, tá? É o assunto medidas do comprimento, medidas de comprimento. Esse assunto, ele ficou um pouquinho para trás, porque ele estava localizado nessas páginas que estava bem próximo aos assuntos sobre a adição. E aí, como nesta unidade nós vamos falar sobre medidas de capacidade, nós vamos falar sobre... mais na frente a gente vai falar sobre medidas de massa, enfim. Então, para essa unidade, eu trouxe também as medidas de comprimento. Então, você vai voltar um pouquinho lá para trás no seu livrinho, tá? E vai encontrar esse assunto na sua página, na página 52 do seu livrinho, que é essa página aqui, tá? Então, a gente hoje vai falar sobre as unidades de medida, tá? Os instrumentos e as unidades de medida, de comprimento, tá certo? O metro, gente, é a unidade de medida de comprimento, mas a gente tem alguns derivados dessa unidade de comprimento, o metro. Então, nós temos aí, eu vou até buscar aqui, ó, aqui também eu vou explicar de uma forma maior, digamos assim, mas no seu livrinho tem essa mesma coisa aqui, ó, vamos lá. As unidades de medida maior do que o metro, né, maior do que o metro, é o quilômetro, representado pela siglazinha K e o M, o hectômetro, que é representado pelo HM, e o decâmetro, que é representado pelo DM. E aí nós temos as unidades menores do que o metro, menor. O decímetro, DM, o centímetro, CM, e o milímetro. Bem provavelmente vocês já ouviram falar em quilômetro, centímetro, milímetro e metro. Provavelmente esses quatro aí, com certeza vocês já ouviram falar. São os mais conhecidos, né, como unidade de medida. Então, aqui mesmo na sua paginazinha, está explicando sobre quando a gente vai efetuar medição pequena, qual é o que a gente usa, e quando a gente vai usar uma medição maior, também qual é a unidade que a gente usa. Então, quando nós vamos medir algo pequeno, né, de tamanho pequeno, a gente usa ou o metro mesmo, né, o metro, que é até 1 metro, ou menor do que o metro, e é mais indicado. Por exemplo, se eu quiser medir o tamanho do meu celular, por exemplo, eu não vou usar o metro, posso usar o centímetro, vou precisar usar 1 metro para medir o meu celular. Então, vou usar o centímetro, ou o decímetro, ou o milímetro. E aí, tem outras coisas que a gente pode usar o centímetro, como, por exemplo, medir o nosso livro, né? O seu lápis, a sua borracha, enfim. Coisas pequenas, usamos essas unidades. Para efetuar uma medição maior, por exemplo, a distância de uma cidade para outra, né? Tipo, Fortaleza a São Paulo, a gente usa o quilômetro. A palavra metro significa o que mede, aquilo que mede. O metro também pode ser representado assim, ó. Um M, que equivale a 100 centímetros. Um M está dizendo que é 1 metro. Se tiver 2M, 2 metros. Mas se tiver qualquer número e tiver cm, então é centímetro, tá? E aí, nós temos os instrumentos de medição de comprimento, que é o metro articulado, e lá na frente, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês
por quem ele é usado, para que ele é usado, vou mostrar para vocês. A fita métrica, a régua e a trena. Aqui é só mesmo resumindo as medidas de comprimento. Maior que o metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Menor do que o metro, decímetro, centímetro e milímetro. E o metro é a unidade principal dessas medidas. Ó, importante você saber agora. Um metro, pessoal, vale 100 centímetros, equivale 100 centímetros. E 1000 metros equivale a 1 quilômetro. Então, se eu tiver 3 metros, quantos centímetros eu vou ter? 300 centímetros, 3 metros. Se eu tiver 3.000 metros, eu vou ter quanto? 3 quilômetros, né? Porque 1000 metros equivale a 1 quilômetro. Se eu tiver 3.000 metros, eu vou ter 3 quilômetros. E aí a unidade maior, né? Por exemplo, quando a gente quer calcular a distância de um lugar para outro. E agora eu vou explicar a régua para vocês, tá? Porque sempre que vocês forem utilizar, inclusive na atividade de casa, que vocês vão precisar usar a régua, gente, é o seguinte, ó. Ela mede, né? Geralmente a régua de vocês, que a gente chama régua do estudante, ela mede 30 centímetros. 30 centímetros é menor do que 1 metro? Sim, já acabamos de ver que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, a régua é bem menor. Entre um número e o outro, né? Esses espaçozinhos menor, entre 1 centímetro e o outro, é chamado de milímetro. Esses númerozinhos, ó, as linhas entre os números de centímetro, representam as frações de 1 centímetro, ou seja, os milímetros. Então, quando a gente pega uma régua, tem o número 0 até o número 1, marca 1 centímetro. Mas aí não tem essas marcaçõezinhas, esses risquinhos entre um número e o outro, então são os milímetros. Se você for usar uma coisa muito pequenininha mesmo, pode ser que ele não meça, né? Não tenha nem o tamanho de 1 centímetro. Pode ser que meça menor do que 1 centímetro, que aí vai ser a unidade milímetro. Então, conhecendo aí a medição, né, a importância da régua de vocês, deu para compreender, né? Entre um número e o outro, a cada um número é 1 centímetro, vai contando. Por isso que chega a 30. Entre um número e outro, esses risquinhos menores são os milímetros. Se você for medir, por exemplo, uma borracha, ela vai medir alguns centímetros mais alguns milímetros, né? Pode ser que ela não dê centímetro fechado, dá 2 centímetros e 3 milímetros. E aí, por isso é importante você conhecer aqui essa unidade. E esse instrumento de medição de comprimento. A trena, que é outro objeto, né, de medição de comprimento. Essa trena, gente, é um material, né, é um objeto que ele é usado para medir coisas de proporções maiores, pode ser usado para medir terreno, pode ser usado para medir peça de madeira, como vocês estão vendo aí na imagem, parede, né, para os pedreiros, cabo de energia, cabo de internet, quando as pessoas vão instalar nas casas da gente, deixa eu ver o que mais. Para medir coisas maiores, por exemplo, tamanho de uma porta, geralmente as pessoas que trabalham com isso, em construções civis, né, que chama construção civil, eles usam muito a trena para esse tipo de medição, né? Um dos tipos de trena mais comum, que é utilizado pelos profissionais, é essa trena manual, que vocês estão vendo aí, né? Ele tem um dispositivozinho, como vocês estão vendo bem nessa imagem, ele pode medir coisas de tamanho pequenininho, como coisa de tamanho maior. E é de fundamental importância pela praticidade e por ela ser compacta, ela pode ser carregada, né, facilmente aí pelos trabalhadores.
O seu tamanho varia entre 3 e 8 metros. Apesar de ser bastante comum, é preciso analisar a qualidade da fita de medição metálica, que pode ser facilmente quebrada durante os movimentos. Então, e aí já é uma questão de fabricação, mas bastante utilizada aí pelos trabalhadores da construção civil. O metro articulado é uma ferramenta para medir distâncias ou como vocês estão vendo aí, peças de madeira. Ela é fabricada de madeira, em madeira, esse metro articulado, e ele é dobrável, com segmentos de 10 e 15 centímetros, o tamanho dele, né, 10 e 15 centímetros, e com o comprimento de 1 a 3 metros. Então, você vai achar aí o metro articulado mais ou menos nesses tamanhos. É também denominado metro do carpinteiro, que é as pessoas que trabalham com fazendo móveis, né, fazendo coisas de carpintaria, como vocês estão vendo nessa imagem. A fita métrica é um objeto, né, ela é fabricada em tecido plástico, né, facilmente é fácil de utilizar, justamente por ser feita desse material, né? Não é um material duro, é um material de fita mesmo, por isso que facilita e possibilita esse tipo de medição que vocês estão vendo aí, usados nas pessoas, nas costureiras, usado para medir a nossa altura, e também a questão da nossa medição do corpo, no que diz respeito ao quadril, ao tamanho aqui do nosso tronco, né? Então, por ela ser desse material, é porque eu não tenho, gente, em casa para mostrar, mas a imagem está mostrando para vocês. E aí é fácil de utilizar, né? Por isso que tem esse tipo também de instrumento, para facilitar. Imagina se a gente fosse medir nossa cintura com metro articulado. Daria? Não daria, né? Porque não tinha como a gente fazer a volta no nosso corpo. Daria para a gente fazer com a trena? Não daria, porque a trena ela é feita de um material um pouquinho mais resistente, né? Geralmente aí não tem condições de fazer. Então, a fita métrica é justamente para isso. E, sobre a régua, né, que eu já falei para vocês, é só trazendo aqui para vocês, que é muito usado, né, a régua, muito usado por nós, professores, vocês alunos, né, para medir, na questão da geometria, né, na matemática, e vocês agora vão utilizar na atividade que eu vou mostrar para vocês agora, no próximo slide. E a régua, gente, ela tem origem francesa, né, règle, e significa lei ou regra. Trata-se de um instrumento cuja primeira ideia que nos impõe é do traçado reto e da medida. A gente não vê uma régua. Agora a gente já vê com materiais mais dobráveis, porque antigamente a gente só encontrava a régua nesse material bem, como é que eu posso dizer? Nesse material, agora fugiu um pouco o nome, mas bem mais durinho, né? E agora a gente encontra elas um pouco mais flexíveis também. Eu acho que até para facilitar o uso dos alunos em sala de aula, com o risco de quebrar facilmente. Deixa eu ver o que é mais. Bom, aí agora eu vou explicar para vocês as questões da página 40. Não, da página. Só um momentinho aí, turminha. 53, né? Que eu deixei aí na agenda para vocês realizarem. A primeira questão, a tia Diana borrou, né, propositalmente mesmo, porque o meu livro, ele traz sugestão de resposta. Então, não posso deixar aqui, porque aí vocês não vão tentar buscar a resposta pela explicação que a tia Diana deu. Então, vamos lá. Para medir a nossa altura, qual é a unidade de medida que a gente pode usar, gente, a nossa altura? Unidade, não é instrumento, tá? Não é instrumento, é a unidade. Lembrando que as unidades são quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro e o metro. Então, para medir a nossa altura, a gente usa o quilômetro? Não, né? A gente usa o hectômetro? Também não. A gente usa o decâmetro?
Também não, que aí são medições de coisas maiores. Então, está entre o centímetro, o milímetro. A gente mede só o milímetro? Acabei de explicar quem é o milímetro lá na régua. Então, será que é o milímetro? Não. O decímetro? Também não. Então, está entre o metro e o centímetro. Pode ser as duas opções, Tia Diana? Pode sim, né? Então, vamos lá para a questão B. Para medir itens do seu estojo, como um lápis, uma borracha ou um apontador, qual é? Você pode usar como medida? Qual é a medida que você pode usar para medir esse tipo de coisa? A tia Diana explicou, não foi? A borracha, o lápis, qual é a medida? Dá para saber. A segunda questão, acabei deixando aí, que é bem fácil, vocês vão marcar um X nos instrumentos que a gente usa para medir. A gente sabe que a balança e o relógio, não, né? A terceira questão, vocês vão dizer qual é a medida de comprimento mais adequada. Medida de comprimento, não é o instrumento de medida. Não estamos falando do metro articulado, nem da trena, nem da régua. É da unidade de medida. A nossa altura, como é que a gente pode medir ela? Lá em cima tem dizendo, ó, né? Na primeira questão na arte, a Diana já deu a dica. Então, você vai colocar a largura da borracha. Tá muito fácil, né? A largura de uma porta. Também, né? E o comprimento de um lápis. Só tem uma diferente, que é a nossa altura. As outras podem ser todas iguais. Tá bom? Vamos lá. Para a página 54. E a quarta questão, a tia Diana não deixou para que vocês fizessem, porque está pedindo para você medir coisas lá da nossa sala de aula. Então, não vai ser possível. Agora, a largura do livro de matemática, você pode estar medindo, mas aí eu acabei não colocando. Você vai completar quantos centímetros tem 1 metro, quantos centímetros, na quinta questão, quantos centímetros tem 2 metros, quantos centímetros tem 3 metros e quantos centímetros tem 6 metros. Lembrando que 1 metro mede 100 centímetros. Então, dá para vocês saberem o restante aí, tá? Pronto, a Diana já deu até a resposta. Usando a sua régua, você vai medir o tamanho dessa reta aí. E aí, você vai pegar a sua réguazinha, vai medir. Lembrando que no pontinho para o outro, você vai colocar, começando do númerozinho 1, tá? E aí, você vai medir todas essas aí, A, B, C e D. Na 55, também a tia Diana não deixou a questão 7, porque está pedindo para vocês medir um prego, um clipe e a borracha. Pode ser que vocês não tenham o clipe nem o prego. Fique à vontade para aquele que conseguir esses itens, pode medir, que é importante também. Mas eu não usei como regra para vocês fazerem essa atividade. A oitava questão é praticamente parecido com a sexta. Vocês vão medir, só que agora vocês vão medir todos os lados dessas figuras. Como é que a gente chama essas figuras aí, gente? Nós já estudamos sobre elas, não foi? São as figuras planas, os sólidos geométricos, né? Quadrado, triângulo, na verdade são as formas geométricas, e lá em sólido geométrico a gente já usa com outros nomes. Você vai medir cada lado do triângulo, cada lado do quadrado, cada lado do retângulo. Lembrando que eles aí todos têm uma medida igual. Quando você medir um, automaticamente os outros vão medir o mesmo tamanho. Os lados, tá bom? Então, vamos lá. Na página... Eu não deixei a página 56, mas aí fica a critério de vocês, não usei como regra também para fazer. Eu já fui para a página 57, questão 12. Ivone e Tereza trabalham em uma loja de tecidos. Veja quantos metros de tecido elas venderam em um mês de trabalho. Aí você vai pegar, vou até mostrar aqui para vocês como é que vocês vão resolver. Meu livro já traz uma sugestão. No item A, nesse item aqui, você vai pegar esse valor
mais esse valor, mais esse valor. Vai somar tudo, tá, gente? Aqui, ó, vai somar tudo. Depois, você vai pegar esse valor, mais esse valor, mais esse valor. Dentro da questão B. Vai somar tudo. Depois, você vai pegar o resultado da questão A, menos o resultado da questão B. E aí, você vai ter um resultado aqui, ó. Você vai responder. Por que você vai fazer esses cálculos? Porque você vai responder agora o item A, B e C. Vamos lá. Quem vendeu mais seda? E aí, você vai responder de acordo com aqui, ó. Quem foi que... Ó, aqui é a Ivone, tá? Aqui é a Ivone e aqui é a Tereza. Aí, aqui tem seda. Seda, a Ivone vendeu 243 metros. E a Tereza vendeu 300 metros. Quem vendeu mais? Quem vendeu mais algodão? Tereza vendeu mais algodão. Não é a Ivone que vendeu mais, né, gente? É a Tereza mesmo. E na C, mentalmente responda. Se Ivone tivesse conseguido vender mais 100 metros de linho, ó, linho, ela vendeu 36. Se ela tivesse vendido mais 100 metros, ela passaria a quantidade de tecido vendido por Tereza. Ó, a Tereza vendeu 109. A Ivone vendeu 36. Se ela tivesse vendido mais 100, ela ficaria com quanto? Com 136. Então, ela passaria a Tereza. Então, ela realmente ia ganhar, né? Bom, essa aqui é a última página que eu deixei para vocês realizar desse assunto. Qualquer dificuldade em entender, na aula ao vivo, a gente vai tirar essa dúvida de vocês e resolver junto essa questão também. Aqui a tia Diana está deixando a página só para tirar mesmo aí, para ajudar, na verdade, vocês a realizar. Mas caso não consigam, vocês na aula ao vivo me sinalizam, tá certo? Então é isso, turminha. Nossa unidade vai trabalhar sobre isso, né? Nessas unidades agora, sobre medida de comprimento. Mais na frente a gente vai estudar outra medida. E por enquanto também estamos estudando sobre os polígonos, os sólidos geométricos, enfim. Então tá bem legal também nessa unidade os nossos assuntos. Já estudamos sobre adição, né? Já estudamos sobre subtração. Então vamos dar uma acalmada e depois a gente volta novamente com esses assuntos. Lembrando que aqui, né? Na questão 12, vocês vão trabalhar um pouquinho a adição e a subtração. Então, por isso é importante, a Diana falou, uma vez que você aprende sobre um conteúdo, você vai carregar esse conteúdo, esse aprendizado por toda a sua vida, né? Então, tá aí, de fato, a veracidade disso, né? Onde vocês vão trabalhar aí agora os cálculos em adição e subtração. Turminha, é isso, né? Desejo a todos aí uma ótima semana. Super beijo e até a próxima aula.